Na live de hoje, nós estamos com o professor Dr. Vitor Braga, que é jornalista, mestre e doutor em comunicação social pela UFBA, pós-doutor também pela URGS, coordenador de diversas ações, né? Também coordenador do curso de jornalismo da UFES e coordenador dessa iniciativa, que é o Memorial Inumeráveis aqui no estado de Sergipe. Nós tivemos um probleminha aqui rapidamente com a nossa conexão, então a gente vai retomar um pouco a nossa conversa de como esse projeto começou, né, professor? E assim, também até acrescentar a pergunta, mas como é que funciona também, né? Como é que vocês têm funcionado desde a ideia de Sergipe integrar a proposta do projeto que começou em outros estados? Eu vou retomar um pouco do que eu falei na primeira parte, ok? Como eu estava dizendo, para quem ainda não conhece, né, o site nacional, ele é um projeto, é uma rede, na verdade nós somos uma rede. Ela foi idealizada por Edson Pavone e uma equipe de artistas, produtores, gente da comunicação. E nasceu com uma missão de tentar valorizar as trajetórias de vida de cada uma dessas pessoas que nesse momento tiveram suas vidas perdidas em função dessa pandemia, né, que a gente está passando hoje. E eu sempre falo assim que é interessante ver, porque ele tem esse nome Inumeráveis, né, é que assim, por trás desses números tem de casos e óbitos que a gente vem sendo impactado dia a dia pela mídia, né? Existem pessoas que de alguma maneira fizeram a diferença na vida de outras, né? Sejam elas familiares, amigos, vizinhos, parentes, sociedade de uma maneira geral, né? É, Como eu estava falando, eu tenho um slogan que o projeto carrega desde o seu início, que é o Edson Pavone, escritor também, que ele usa, que eu acho muito interessante, que ele diz assim, não há quem goste de ser número, gente nasceu para existir em prosa. É um pouco do que a gente está tentando fazer nesse projeto, né? Criar histórias, né? Trabalhar no gênero da prosa, digamos assim, né? Criar crônicas da vida dessas pessoas. E aqui em Sergipe, essa parceria, né, com essa rede surgiu quando um dos idealizadores, o Rogério Zé, ele me procurou, já deve ter alguns meses aí, final de maio mais ou menos, para que a gente pudesse montar uma equipe aqui no estado. Como eu ainda estou, aí estava à época como coordenador do curso, ele mandou, fez contato, né, com coordenadores do curso de todo o país, todo o Brasil. E para montar essa rede, né, com professores e estudantes. Por que o curso de jornalismo? É porque a gente tem uma tradição na nossa formação, né, do curso de trabalhar com escrita, de contar histórias, né? Os jornalistas poderiam ser esse elo, né, ligação dessas pessoas, né, familiares, amigos, para o memorial, para a gente poder contar essas histórias, né? E aí estamos desde maio trabalhando nesse projeto aqui no estado. Já era um interesse da minha parte pessoal, de alguma maneira, estar participando mais ativamente nesse momento de pandemia no Brasil, tentar dar alguma contribuição. E como eu fiquei feliz também de ver que não era só um desejo meu, era um desejo também de muitos estudantes. Eu fiz uma seleção. Por quê? Porque havia um projeto, à época, um edital de extensão da universidade, de ações para serem feitas durante a pandemia. Eu fiz um edital, né? Chamei, convidei estudantes e tal, e tive uma boa repercussão, um bom apoio dos estudantes, e a gente conseguiu montar uma equipe, que desde maio a gente vai trabalhando, perseguindo essas histórias, né? Tem sido um desafio, mas tem sido também um momento muito importante também para cada um que participou, no sentido de perceber que de alguma maneira está fazendo alguma diferença. Eu acho que todo mundo deve ter naquele momento lá em abril, já com mês de pandemia, um pouco uma sensação, a gente que não é da saúde, né, um pouco uma sensação de impotência, né, de não conseguir de alguma maneira estar atuando, talvez de maneira mais ativa. E o projeto ele tem essa função meio até quase como catártica para a gente, sabe? Isso tem sido muito importante. Uhum. Sim, como eu comentei no início, né? No início que saiu do ar, eu acho que o projeto é muito bonito e
é muito importante porque ele contribui para não naturalizar, né? A gente não naturalizar esse expressivo número de mortes, né? Eu acho que desde o início da pandemia, ainda com o ministro Mandetta, eu me lembro que as pessoas falavam, olha, vamos projetar, vão ser tantas mortes, e lidando com isso de uma forma estatística muito fria, muito pouco humana. Então, eu considero assim, a iniciativa muito importante pelo lado de ser também uma forma de mostrar, né, que não podemos naturalizar essas mortes, né, que as pessoas têm histórias de vida, têm família, né, são pessoas que tinham um lugar, né, na vida de outras pessoas, eram afetos e amores de outras pessoas, dos seus familiares, enfim. Então, eu acho muito importante mesmo essa iniciativa. E aí, queria saber como é que, na sua avaliação, tem sido assim, o ganho acadêmico, né? Porque com o envolvimento dos alunos, certamente eles também estão praticando a escrita, praticando a capacidade, né, de contar uma história. Então, queria saber um pouco sobre assim, o lado do ganho acadêmico, além desse ganho humano, né, de colocar a universidade também mais presente nessa realidade. Sim, sim. Você estava falando disso, eu entendo, a gente concorda, a gente sempre conversa sobre isso, né? Inclusive o próprio projeto, sempre quando tem uma história, a gente sempre termina, conclui, assim, quem acompanhar nas mídias sociais, a página, por exemplo, do Inumeráveis no Instagram, sempre bota assim, não é apenas um número, não é só um número, né? São pessoas atrás daqueles números, daquelas estatísticas, né? A gente tem encarado muito como um noticiário de economia, né? Alta, baixa, parece que são apenas números, né? E assim, do ponto de vista acadêmico, tem sido um processo que eu acho que ele é importante em vários aspectos, sabe? Eu poderia olhar, por exemplo, do ponto de vista da nossa metodologia. A gente tá entendendo a metodologia de trabalho em um contexto remoto, que a gente nunca teve que lidar, né? As nossas reuniões são todas online, a gente tem que ter uma metodologia para se encontrar aqui, para estar disposto, para ter uma produtividade nesse momento, né? Às vezes falta até um pouco de coragem, um pouco de perseverar um pouco mais. Tem todo um processo, uma metodologia para a gente conseguir se ficar estimulado nesse processo também. Ele tem também um ganho no ponto de vista de entender um pouco de rotinas de produção jornalísticas nesse contexto de trabalho remoto, né? Imagina, eu me formei em 2006, sabe, início de 2006. Eu nunca tinha lidado com um tipo de redação jornalística, digamos assim, onde cada um está trabalhando da sua casa, né? Um tipo de cobertura que se faz, um processo de produção, apuração, né? Que envolve entrevistar as pessoas, né? Escrever suas histórias, né? Enviar para revisão. Tem todo um processo de cobertura que tem sido feito de maneira remota, né? Sejam por videochamadas, sejam por entrevistas no WhatsApp, e aí trabalhando com essas tecnologias, né, contemporâneas de comunicação, nos auxilia nesse processo, mas também entendendo um pouco digamos, essa lógica de trabalho nesse contexto de uma redação digital remota, digamos assim, né? A gente sempre tem, o jornalismo sempre caminha para a convergência das coisas, né? A gente está junto, redações integradas, o impresso com o digital, né? Cada vez as coisas convergindo, e a gente está num momento agora onde as coisas estão, não que não estejam convergindo, mas a gente está tudo convergindo, mas separado, né? Distantes, a gente está fisicamente falando, né? Isso tem sido um processo. Quando a gente imagina uma redação, né, já vem no imaginário a bancada, um monte de computador, todo mundo junto, né? Então a dinâmica mesmo do trabalho é totalmente diferente agora, né? Exato, exatamente. Também. Exatamente, exatamente. Nas redações informatizadas mais contemporâneas, você tem o jornal ou a revista junto com o site, as pessoas estão trabalhando lado a lado, não são as coisas estanques, separadas, né? E é um pouco diferente esse processo, né? Onde cada um está na sua casa, né? Tentando em torno de um objetivo ali, né? E aí eu acho que tem esse aspecto, e tem também o aspecto de a gente, de uma prática, de uma escrita, de um texto, que lembra muito um gênero de uma crônica, né? A gente está falando de pessoas que, enfim, nesse momento
tentando lidar com perdas, pessoas que infelizmente faleceram vítimas do coronavírus, mas a gente não está parecendo o nosso texto com um obituário, por exemplo, aquelas sessões que tem nos jornais obituários. Então, a gente está fazendo crônicas, essas homenagens são forma de crônicas, né? Onde a gente tenta explorar, por exemplo, algum aspecto da pessoa, alguma coisa que tenha talvez de mais essencial na pessoa, alguma individualidade nela que de alguma maneira marcou a vida das outras, né? E aí às vezes a crônica ela está sempre um fio nesse sentido. Quem for acompanhar as histórias no site vai ver que é, por exemplo, a pessoa que gostava do time do Confiança, que ia para o estádio todo domingo ver o jogo do Confiança, aquele avô muito carinhoso com a neta, aquela pessoa que era muito amiga de todo mundo, muito família. Ou assim, tem sempre algum traço, alguma coisa que seria mais essencial, às vezes alguma frase e tal. E a gente tenta nesse processo de chegar a essas pessoas, que tem sido também todo feito de maneira remota, né, de tentar entender um pouco o que é de essencial, talvez e nisso criar um gancho para se ter uma crônica, criar uma história dessa pessoa, né? Isso tem sido um processo interessante também, né? Os textos ele mistura um pouco esse gênero da crônica com também um relato um pouco das pessoas onde elas são ouvidas, enfim. É esse processo que é desafiador também. Uma pergunta, assim, até a gente conversou antes, então vou acabar repetindo, mas me parece assim também que é muito essa homenagem, né? Ela tem um significado grande nesse momento da pandemia que as famílias não estão podendo muitas vezes nem realizar os rituais, né, de luto tradicionais, de sepultamento, tudo é muito solitário. Começa desde a doença, né, que já muitas vezes distancia o familiar, né, da pessoa, até no momento mais crítico do falecimento, que não pode ter também um ritual mais tradicional, né, com mais pessoas. Então, me parece que também essa homenagem acaba sendo uma forma de confortar, um elemento de vivenciar o luto, né? E na nossa sociedade, inclusive, a gente rechaça muito, né? Eu acompanhei algumas manifestações de psicólogos, especialistas, né, dizendo assim, o quanto é difícil para nós, a sociedade brasileira tem uma certa resistência a falar da morte, né, a refletir sobre ela e mais ainda vivenciar. Então é como se a gente tivesse um pouco do negacionismo e até mesmo dessa naturalização de lidar com as vidas assim numericamente, também passa um pouco por isso, a nossa dificuldade, né, de talvez vivenciar de uma forma mais profunda o processo do luto, né? Vocês perceberam isso? E também queria perguntar, como é que funciona? Né? Vocês entram em contato com as famílias é que encaminham as histórias. Como é o funcionamento assim, operacional? Até para quem quiser, de repente, estar assistindo ou conhece alguém, né, que queira prestar uma homenagem. Como é que funciona também? Se puder comentar. Sim, sim. Tem sido um desafio muito grande da nossa parte, assim, porque a gente tem lidado com cenários muito diversos, assim. De alguma maneira a gente enxerga isso como uma possibilidade nesse momento de fazer alguma diferença na vida desses familiares e amigos, daquelas pessoas que perderam, né, pessoas queridas nesse momento, né? E assim, esse processo de contato, ele não tem sido fácil, porque muitas pessoas, de fato, não estão muito abertas a falar naquele momento. Às vezes a gente tem que dar tempo ao tempo, a gente entende isso. Às vezes a gente passa uma semana, passa um mês perseguindo a história, passa 2 meses perseguindo a história, manda mensagem, a pessoa diz, não, nesse momento não, a gente espera para mandar uma outra mensagem mais à frente. É um pouco, talvez, disso que você está falando, né? Como a gente lida com o luto aqui, né? Mas também eu fico pensando que, por outro lado, a gente está lidando com um caso, né, de pessoas que perderam entes queridos, assim, de maneira, às vezes, muito rápida, né? É muito veloz o processo, assim, de 2 semanas. Isso deixa as pessoas, de fato, impactadas, né? Ninguém estava esperando que seria dessa forma que talvez seus avós viessem a óbito, pais, amigos, filhos, etc., né? Isso tem sido também um desafio muito grande da nossa parte, né? Porque é um processo que, de alguma maneira, as pessoas não estavam esperando, né? Isso tem sido muito rápido
tudo, né? E ao mesmo tempo que a gente se sente muito também feliz de alguma maneira a gente achar que pode estar nesse momento numa situação tão crítica no país, assim, com o avanço do contágio ainda, né? É, por um lado, podendo homenagear essas pessoas, né? E por outro lado também a gente evidenciando uma situação que é crítica hoje no país, né? Com o avanço desse contágio, né? A gente traz esse problema, né? A gente tem um impacto cognitivo aí nas pessoas a partir do momento que a gente revela que por trás daqueles números tem histórias de pessoas que talvez tenha sido uma pessoa próxima de você, uma pessoa que você lembra, um ex-professor, uma ex-professora sua, e você vê que aquilo não é tão distante assim, né? Na verdade, são pessoas que estavam até próximas de você, do entorno, né? Isso tem sido também uma possibilidade, né, da gente, de alguma maneira, alertar a população para o que está acontecendo, né? Em uma segunda instância, né? E o processo de produção, né? A gente tem digamos assim, alguns caminhos aí que a gente chega até essas histórias ou essas histórias chegam até a gente, né? Tem um processo que a gente diz que é orgânico, assim, que a gente viu no perfil da mídia social de um canal de alguém que uma pessoa faleceu, botou uma mensagem de luto e a gente começa ativando as nossas redes, né, e tentando chegar a essas histórias, né? Esse processo orgânico muitas vezes ele não consegue se concretizar, a gente envia mensagem, a pessoa não responde. Eu entendo os motivos, às vezes a pessoa não está muito à vontade de falar naquele momento, às vezes a pessoa não tem muita confiança. E também, assim como às vezes as pessoas não concordam com o laudo médico. Muitas pessoas se recusaram a falar, por exemplo, com a gente porque não concordavam com aquele laudo médico. Que talvez não tenha sido, acredito que talvez não tivesse sido Covid, enfim. Mas assim, isso é só uma possibilidade, né? A gente perseguir essas histórias. E outra possibilidade também é as pessoas chegarem até nós, né? Que seria através de duas formas de contato, né? Além do site, né, o inumeráveis.com.br, lá você vai ter uma área onde a pessoa mesmo pode colaborar com o projeto, seja ela escrevendo uma própria história, seja ela deixando um contato para que a gente possa vir fazer o contato, ou seja ela preenchendo lá um formulário, onde pode ser a posteriori contactado, né? Tem lá o próprio site, né, que é a plataforma nacional, e localmente Sergipe, você pode, pelo e-mail projetoinumeráveis.gmail.com, vou repetir, projetoinumeráveis.gmail.com, ou pelo telefone, o DDD 79, né? 99117 2933. Posso deixar, inclusive, aqui no chat, digitar aqui também esses e-mails e o telefone. Eu acho que talvez ajude também, né? E aí tem sido essa forma que a pessoa pode colaborar com a nossa equipe de Sergipe. Vou deixar aqui, eu escrever aqui, tá? Certo. Eu não vou me aventurar a escrever, que eu posso fazer besteira. Eu posso, mas enfim. Ouvindo a sua manifestação agora, eu fiquei pensando, vocês notaram, assim, do momento que teve mais contágio e, portanto, em Sergipe tinha uma estatística, né, de crescimento, de óbitos. Vocês notaram isso no projeto? Assim, teve momentos que teve muitos casos que chegaram até vocês e depois reduziu. O que eu quero saber é se o projeto também funcionou um pouco como um termômetro da realidade da pandemia aqui no estado. Ele guardou uma certa coerência assim, na procura e até nas informações que vocês vinham recebendo de mortes. É possível fazer esse paralelo? Vocês chegaram a perceber? Eu não conseguiria agora te dizer se o número de pessoas que nos procuraram acompanhou um pouco também o crescimento ou redução do número de mortes. Mas uma coisa que a gente tem certeza é que a busca de pessoas, né, para colaborar com o nosso projeto, ela aconteceu principalmente a partir do momento que a gente conseguiu, que a gente começou a divulgar o projeto
e a gente teve o apoio de veículos de comunicação, como vocês do Observatório Sociais, né? E que pudessem transmitir essa mensagem para outras pessoas, né? Porque o que a gente percebe, assim, acaba que, como a gente está nesses canais de mídias sociais, a gente está falando, como a gente sempre diz, a gente está falando muito com uma bolha, né? A gente está muito dentro de uma bolha onde os nossos amigos, a gente tem muitos amigos em comum e a gente fala com os nossos amigos dos amigos, né? A gente não consegue sair um pouco dessa bolha. E toda vez que a gente consegue entrar em novos círculos, como, por exemplo, quando a gente consegue dar uma entrevista para uma rádio, quando a gente participa de uma entrevista para a TV, uma reportagem para a TV, quando a gente participa de uma live como essa, a gente consegue sair um pouco dessa nossa bolha, furar um pouco essa bolha e conseguir chegar a novas pessoas, né? Pessoas que estavam... Isso é interessante, tem sido um processo recompensador para a gente, assim, porque são pessoas que muitas vezes estavam procurando alguma forma de homenagear alguma pessoa que nesse momento perdeu e o projeto de alguma maneira uniu esses interesses, né? Uniu esses interesses, né? A gente tende muito nessa perspectiva, sabe, de uma homenagem. Sim, como você mencionou, né? Começou lá no projeto, no esse edital, né? A gente também começou as lives, assim, a gente começou um pouquinho antes do edital e depois a gente entrou no edital também. Acho que essa vontade, né, de fazer alguma coisa, de contribuir com informações também no momento da pandemia, né? Então a gente também teve essa mesma motivação. Mas como você comentou, assim, começou lá no edital. Agora vocês vão continuar. Eu queria assim, que você contasse também um pouquinho para quem quer ajudar, né? Se tem algum aluno que queira ajudar, professores que estejam interessados também em conhecer mais do projeto. Como é que faz? Entra em contato com vocês no e-mail mesmo? Vai ter uma continuidade? Vocês estão pensando sobre isso? Sim, nós estamos pensando em uma continuidade. Na verdade, em agosto, né, terminou o edital, né, era até, se não me engano, 14 de agosto. A gente encerrou há pouco tempo, enviou o relatório, todo aquele processo burocrático, né, que tem numa conclusão de um projeto de extensão, e a gente está agora chamando o que seria a segunda fase do projeto, né? A gente ainda não decidiu se seria o caso de submeter como segunda fase, essa coisa mais burocrática, mas a gente está dando continuidade ao projeto. A gente fez uma nova seleção, que é o que a gente está chamando dessa segunda fase. Essa seleção, ela ocorreu nas últimas semanas. A gente já teve uma reunião com contato com essa nova equipe que integra a equipe anterior. Algumas pessoas não puderam continuar, outras continuaram. E a gente montou uma equipe, inclusive está até maior agora nesse momento. A gente conseguiu dividir em novas funções, enfim, tem toda uma organização aí interna que com essa nova equipe a gente pôde fazer nesse momento. E a ideia é que a gente continue trabalhando como voluntários desse projeto, representando o Sergipe através dessa equipe de sergipana, que é uma equipe composta por estudantes do curso de jornalismo da UFES, dos mais diversos períodos. Isso tem sido interessante porque a gente tem estudantes que já estão em vias de terminar, apresentar o TCC, como estudantes do terceiro período, né, que estão ainda nas primeiras disciplinas mais práticas, aplicadas do curso de jornalismo, né? E esse intercâmbio tem sido muito legal, né? Às vezes os mais velhos ajudam muito aqueles que estão nessa primeira fase do curso, né? E além desses estudantes, tem também os egressos, né? São estudantes que são jornalistas, óbvio, já formados, mas que estão há pouco tempo aí atuando no mercado, pessoas com 5, 6 anos atuando no mercado local sergipano, e que também agregam ao projeto e assumem funções, e tem sido um processo muito interessante, assim, essa integração, né, dos discentes atuais com os egressos do curso, né? Velhos conhecidos e pessoas que eu ainda nem encontrei pessoalmente, né? Só através desses canais digitais, né? E aí, nessa segunda fase, a gente tem trabalhado, a gente não tem dado prazo, não, pensado em, a gente vai terminar num período tal. Não, a gente tem mantido essa rotina de produção, sabe? E assim, lembrando-se que
A plataforma, qualquer pessoa pode ir lá e escrever uma história. Eu tenho uma história de uma pessoa que eu acho que faz muito sentido eu escrever essa história, porque essa pessoa é muito importante. Não é um site de jornalistas, não é um Sim. site de pessoas formadas. Enfim. Qualquer pessoa que se aventure, que se sinta vontade, que queira contar uma história. E lá o canal está aberto a quem puder colaborar. Nós somos uma das equipes do projeto, né, que trabalha em rede, né? E essa equipe é isso, né? Eu estou coordenando enquanto professor, temos formados e temos concluintes, né? E temos também no início do curso. Mas quem quiser colaborar, quiser saber mais, quiser trocar um pouco figurinha com a gente, pode entrar em contato com o e-mail. Eu já coloquei aqui no chat, vou falar novamente, tá? É o projeto inumeráveis se@gmail.com, né? E também pode fazer contato pelo telefone, né, ou pelo Zap, esse número também serve para o Zap, que é o DDD 79, o 99117 2933. A gente fica muito à vontade, fica muito feliz de ter esse feedback, ter esse retorno das pessoas. Às vezes a pessoa não tem nenhuma história para contar, mas tem uma história para contar, talvez de alguma vítima, mas tem alguma coisa a contar de, do quão importante foi, como emocionante foi, feliz foi poder acessar o site, ver essas histórias e se sentir um pouco identificado com aquelas histórias, né? Se colocar no lugar daqueles familiares, daquelas pessoas que de alguma maneira colaboraram nesse projeto, fazendo essas homenagens, contando as histórias dessas vítimas, né? Sim. Eu queria até retomar, assim, dizer para quem está acompanhando, se quiserem fazer perguntas, né? Se quiserem estabelecer algum diálogo aqui com o professor Vitor, fiquem à vontade, eu vou só vou mediar, né, as perguntas se chegarem. Cumprimentar quem está nos acompanhando, fazer uma saudação aqui à minha colega, a professora Zenite, do curso de Psicologia, que é nossa parceira, coordena comigo uma ação, né, de avaliação dos impactos nas populações vulneráveis da Covid. Então, saudar a professora Zenite e os demais que estão aqui acompanhando. Bom, abraço, Zenite, também conheço ela. Legal. Todo mundo se conhece e não sabe, às vezes, que a gente se conhece. O que eu ia perguntar agora, um pouco mais assim, na sua avaliação, até como assim, uma pessoa da comunicação, né? Como você tem visto a questão do isolamento e da nossa agora quase dependência, né? Quase não, dependência mesmo das redes sociais. Se por um lado, né, elas estão oportunizando o que nós estamos fazendo aqui, né? É uma inovação, acaba sendo uma inovação, né? Em relação ao que a gente estava acostumado antes. Também algumas aulas que já foram até ministradas também usando tecnologias, mas principalmente falando das redes, né? Como tem sido assim na sua avaliação de comunicador, né, que estuda a área, essa situação, o isolamento, as redes sociais, esse momento que a gente está vivendo? Uhum. Eu tenho me colocado como esperançoso perante todo esse processo, sabe? Acho que ao mesmo tempo que a gente passa por um bom momento de muito isolamento físico, né? Isso não acompanha um isolamento social, né? A gente está fazendo contato com as pessoas, a gente está descobrindo novas formas de compartilhar afetos, vivências, experiências com o outro. E isso tem sido um processo de aprendizado com todo mundo. Eu sei que não é fácil, eu sei que isso tem imposto a muita gente que tinha uma rotina pessoal, aquela pessoa que todo dia ia à tarde comprar o pão na padaria, aquela pessoa que se encontrava toda noite com os colegas para jogar gamão, jogar dominó na praça, enfim. E isso tem toda uma rotina que muda nesse processo. Mas ao mesmo tempo que a gente tem descoberto também novas formas de se comunicar e de estar em contato com as pessoas, né? Com as pessoas, né? E isso tem me colocado também esperançoso perante toda a potência que a gente tem e todas as formas que a gente tem se apropriado dessas mídias sociais para estabelecer interações com as pessoas. Óbvio que a gente está se colocando, às vezes, eu sempre falo com os meus alunos, a gente se coloca num olhar muito, como eu digo, assim, um olhar muito classe média perante os processos, né?
como se todo mundo dispusesse de tecnologias e de dispositivos que fossem capazes de se comunicar, de manter contato, né? Ora, eu já fiz projetos de pesquisa em cidades do interior do país, onde as pessoas não tinham uma conexão plena 24 horas por dia, onde as pessoas não conseguiam, por exemplo, manter uma rotina de conexão com o outro, quando só podia, à tarde, acessar a internet numa praça pública, por exemplo, né? Ou seja, a gente como a gente está num país com dimensões continentais, essas assimetrias são muito acentuadas, né? Quando a gente vai saindo da zona de influência das capitais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem lidado também com experiências interessantes de apropriação dessas mídias sociais para interação com as nossas redes, né? E eu vejo também algumas potências aí que essas mídias têm nos colocado, assim. Tenho também participado de outras ações e tem sido também uma experiência interessante. Tenho participado de ações com o pessoal, por exemplo, da Mídia Ninja. A gente tem trabalhado em plataformas como o Candidato-se, como a Universidade Ninja, e isso tem sido também experiências interessantes de engajamento das pessoas através dessas mídias sociais. São coisas que para mim também são importantes, tanto quanto pesquisador, né, enquanto professor, quanto também enquanto alguém que está querendo nesse momento contribuir com esse processo. Foi interessante, voltando um pouco para o projeto, né, para o Memorial Inumeráveis, quando você comentou sobre essa questão da simetria, e a própria, assim, o quanto eu fiquei pensando aqui, será, assim, as pessoas que acessaram, mandaram as histórias ou que procuraram, provavelmente eram as que têm mais acesso, né, à internet, à informação. Você notou, assim, algum tipo de recorte social em relação às histórias ou não? Como aconteceu muito da gente... Eu acho que aconteceu mais a gente perseguir essas histórias, a gente tentar contato com as pessoas para conseguir essas histórias, muito mais do que a gente recebê-las, né? A gente lidou com cenários muito diferentes. De fato, o problema da comunicação, assim, é uma questão que é um dos desafios, né, de todo esse processo da gente, né? Às vezes, indisponibilidade, as pessoas demoram porque não tem uma conexão boa na região que eles estão. Às vezes a gente tem que falar pelo telefone, às vezes a gente pode falar pelo WhatsApp, às vezes a gente pode fazer uma videochamada, né? Isso, e a gente tem tentado, né, entender o tempo da outra pessoa e a condição em que ela está falando, né, o lugar em que ela se encontra, né? Pô, mas eu acho que... E como a gente tem ido muito atrás dessa busca orgânica, como eu tenho falado, através desses canais de mídias sociais, óbvio que a gente tem lidado com as pessoas que a gente tem conseguido essas histórias, né? São pessoas que têm um perfil mais ou menos como a gente pode imaginar que são os usuários de mídia social no Brasil, né? Pessoas que têm uma condição de ter uma conexão em casa, né? Que têm aparelhos, dispositivos móveis para eles poderem fazer postagens, né? Ora, se a gente sabe que são histórias que a gente conseguiu através de vasculhando nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, né? Ou postagens de outras pessoas que estão relacionando aquelas outras, né? Repostando, retweetando, enfim. A gente sabe que é um perfil um pouco desses usuários de mídias sociais no Brasil, né? Então, é muito provável que histórias, por exemplo, nesse Brasil profundo, né, em cidades mais distantes, zona de influência de capital, cidades onde tem população rural muito grande, que essas histórias de pessoas a gente não consiga chegar até elas, né, essas pessoas que tiveram suas vidas perdidas, né, por motivos que a gente já sabe muito bem sobre as condições de comunicação no Brasil, né, que são muito díspares, né. Às vezes a gente, na própria capital, a gente percebe isso quando a gente está mais próximo do centro ou mais próximo de áreas turísticas e mais distante, né, nas periferias dessas cidades, né? A velocidade da internet, mesmo na mesma empresa, já é diferente nessas outras regiões, né? E isso, voltando ao que você tinha colocado, sim, a gente entende que as pessoas que têm colaborado com o projeto, né, a partir das histórias que a gente busca, são essas pessoas que têm esses perfis nas mídias sociais, que têm condição de ter o celular, que têm uma conexão às vezes plena, né, 24 horas por dia,
não que fique 24 horas por dia acessando, mas tem condição de ter Sim, essa sim. potência, né, de poder acessar, enfim. É um pouco disso também, é um pouco desse retrato dessa realidade, né? Mas o jornalismo é sempre isso, o jornalismo é sempre esse instantâneo daquela realidade, né? Onde o que vem pela frente já é muito diferente do que já esteve agora, né? É sempre a gente entendendo sempre como um instantâneo que a gente está trazendo, que é muito da nossa realidade também, né? A gente que tem condição de acessar essas tecnologias e conseguir também perseguir essas histórias, né? Entendi. Bom, tem duas coisas que me ocorreram agora, umas perguntas que, enfim, de ouvir mesmo a respeito do projeto, né, me suscitaram, assim, essa curiosidade. Por um lado, assim, na verdade, um é um comentário, mas que eu acho que eu poderia ouvir a sua opinião, né? Eu fico pensando, assim, que esse projeto, ele é bem inovador, né? Porque, normalmente, a gente vê a universidade faz um projeto de pesquisa, né? Ou ela faz um projeto de extensão, mas é uma coisa, assim, que vai ter um objetivo delineado, específico. Esse projeto ele é bem inovador, né, na sua forma, na sua até no impacto que ele produz. Então, a questão está meio relacionada. Primeiro, se vocês tinham imaginado, quando começaram, esse grau de inovação do projeto, ou ele foi acontecendo. E segundo, também, se vocês perceberam assim, uma diferença ou uma aceitação da universidade, se isso fez diferença em aproximar mais a universidade da vida social das pessoas, da realidade, no momento que a gente está, assim, até, vamos dizer, nem agora na pandemia nem tanto, porque começamos a ter uma percepção melhor da ciência. Mas um pouco antes da pandemia, as universidades estavam numa situação bastante crítica, muita gente achando que a universidade só faz balbúrdia, que a universidade não produz nada, principalmente as universidades públicas, né, muito criticadas. Então, a pergunta é dupla. Assim. Primeiro, a inovação do projeto, no sentido do que, como ele funciona e de como ele acaba interferindo nessa realidade. E segundo, se você notou ou poderia talvez fazer algum tipo de avaliação de uma mudança na percepção das pessoas sobre a própria universidade a partir do projeto. Sim, do ponto de vista da inovação, eu diria, como eu já tinha comentado, assim, como tem sido um processo muito de descoberta, até da minha parte, enquanto jornalista e professor, eu percebo, por exemplo, algumas formas de se produzir jornalismo, de se trabalhar numa rotina, numa redação digital, remota, que traz subsídios interessantes para disciplinas e projetos na área de ensino que eu devo trabalhar nos próximos meses. A gente está na iminência aí de voltar, né, um período letivo, e isso me trouxe muita repertório, muita bagagem, assim, para eu entender, já que eu vou dar uma disciplina prática, trabalho com redação, como ativar, como fazer funcionar, né, essa estrutura, essa rotina de trabalho nesse contexto remoto, né? E isso tem sido um aprendizado muito grande, assim, para todas e todos, enfim, porque a gente, como eu falei, eu nunca teve que lidar nesse contexto de uma cobertura toda se dando de forma remota, né? E através dos meios digitais, né? Trabalhando com as tecnologias que a gente tem em mãos, né? Que a gente tem em casa, né? Quando a gente está na universidade, todo o processo de produção demanda equipamentos profissionais que muitas vezes a gente não tem acesso em casa. Por exemplo, uma câmera fotográfica, muitas vezes a pessoa não tem acesso em casa, mas quando eu falo uma câmera sem Sim. profissional, essas que a gente, sem querer entrar muito no detalhe técnico, mas essas que a gente vê os fotógrafos carregando em mão, né? Mas como é que a gente pode produzir imagens, produzir fotografias, né? Criar essas representações dessa realidade através dos aparelhos que a gente tem em casa, tem em mão, né? Os dispositivos móveis, né? Como fazer uma cobertura sem sair de casa, né? Fazendo Sim. reprodução de tela, dando print, como se diz, né? Fotografando a própria tela, né? Enfim, é um pouco entendendo como fazer coberturas de eventos digitais, por exemplo, né? Como tem um pouco esse caráter inovador nesse aspecto, sabe? Tentando trabalhar com essas tecnologias e meios
que a gente tem a nosso alcance, né? Tem muita forma de trabalhar, inclusive gratuita, né? Muitas ferramentas digitais e que dá para produzir, sim, e a gente tem que explorar, né? E do ponto de vista dessa repercussão, né, digamos assim, dessas ações perante a sociedade, eu sempre entendo assim que cabe a gente, enquanto professor, né, trabalhar sempre nesse tripé, né, ensino, pesquisa e extensão. E eu acho que esse tripé da extensão é um tripé que eu sempre trabalho, assim. Eu sempre estou tentando pensar em projetos, partindo do princípio que essa é talvez seja a forma em que vocês aproximam-se mais do social, né? Do entorno, né? Do Rosa Elze, de Aracaju, né? De São Cristóvão, né? E é nesses momentos onde, quando a gente coloca lá aquela marquinha lá da UFES, no cantinho de uma peça, de um infly e tal, que as pessoas veem que é a universidade produzindo coisas que não apenas num olhar ensimesmado, né? Que esse é uma crítica que se faz muito, né? Obviamente que muitas pessoas que não entendem do próprio processo de produção da ciência, né? A pesquisa, né? A gente tem um processo de produção da ciência que é entre os pares, mas tem também o processo de divulgação científica, que é tão importante quanto, né? Que é tornar essa mensagem, né, mais palatável, né? E, assim como a gente tem um processo de divulgação científica, né, de mostrar essas descobertas, esses achados, né, esses produtos desenvolvidos, a gente tem também o processo de extensão, né, porque é esse processo de trabalhar com a comunidade, né, trabalhar com o entorno e trabalhar por exemplo, quando a gente faz esse projeto, a gente tem tido uma boa repercussão, como eu falei. A gente conseguiu entrevistas nos principais veículos de comunicação, TV, rádio, internet, várias lives, como a que a gente está fazendo agora. E quando eu entendo que quando eu estou fazendo isso, eu estou tornando público, né? Eu estou publicando também. Assim como eu estou publicando um artigo, eu estou tornando público aqui uma ação que eu venho fazendo perante a universidade. Eu não consigo separar e não consigo colocar isso em hierarquias. Embora alguém possa entender isso como hierarquia, eu não consigo separar essas coisas. Por isso que o trabalho de extensão, eu sempre digo assim, como professor, né? Ele é muito trabalhoso, né? Ele é muito árduo, ele é suor, mas ele é muito recompensador. Talvez é o momento que a gente chega, que as pessoas mais, a gente fica mais exposto, visível para o que a universidade está fazendo, né? Está produzindo ali de conhecimento, está formando pessoas ali para atuar junto a esse social. Muito legal, muito parabéns mesmo pela iniciativa. Bom, a gente está chegando ao fim, né, do tempo previsto, mas assim, acho que o projeto, inclusive eu fico imaginando, assim, ele tem uma dimensão histórica muito importante, né? No futuro, quando outras gerações, né, forem estudar também o processo da pandemia, eu tenho certeza que o memorial vai ser fonte também de consulta. Eu acho que é um registro histórico também muito importante, né? E eu fico feliz de ver a universidade engajada nessa ação através da sua coordenação, né? Que bom que a gente pôde também divulgar aqui. Quero cumprimentar a Adriana, que está aqui acompanhando, a Adriana Damascena, da Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, que está aqui acompanhando, as outras pessoas, né? Como o professor Vitor comentou, quem quiser contribuir, colaborar, pode enviar os e-mails, pode fazer o contato pelo telefone. As instituições também que quiserem divulgar, né, professor, podem também fazer isso. O projeto vai estar em continuidade, né? Está em execução. E, bom, é só, então, para esses minutinhos finais, o que você gostaria de comentar? Eu fico pensando, assim, porque a gente passa ileso, né? Uma experiência, nenhuma experiência, assim, não vai gerar alguma coisa, algum tipo de impacto. Essa, então, eu fico pensando que deve ter sido bem impactante como professor e como pessoa. Eu queria que se você puder compartilhar com a gente um pouquinho e se tiver alguma mensagem que você queira deixar para quem está acompanhando a gente. Primeiro, eu queria agradecer assim, o espaço aberto. A gente fica muito feliz. A gente entende que isso é no próprio braço aí do trabalho de extensão, né? De participar desses diálogos, de estar conversando com pessoas, de estar contando um pouco da nossa experiência, né?
está dissociado, né, do trabalho de extensão universitária. Muito obrigado pelo espaço concedido. Já coloquei aqui o e-mail, já coloquei o telefone. Caso alguém queira vir a falar conosco, só mandar uma mensagem. A gente está muito aberto, quer ouvir vocês, quer compartilhar também um pouco das nossas experiências, tá? E eu diria, do ponto de vista pessoal, isso tem sido um momento, como eu já falei, assim, um momento muito catártico da nossa parte, assim, a gente percebe de um todo, e estar participando de algo que vai ter um laço muito maior do que o próprio momento aqui que a gente está vivendo, né? A gente está no olho desse furacão e a gente não está ainda tendo esse olhar mais distante da realidade, porque a gente está dentro do furacão, né? Isso, exato. E fazer parte desse memorial um pouco disso, né? De tentar pensar que isso pode ter alguma consequência a médio e longo prazo, a partir do momento que a gente conseguir sair um pouco desse furacão e olhar isso de uma maneira mais distante lá, né? Inclusive, dentre umas das ações, né, do Inumeráveis, né, pensa-se a posteriori em construir de fato um memorial físico, né, onde a gente pudesse colocar os nomes das pessoas que participaram, né, que colaboraram com o processo, né, os nomes das vítimas também, claro, e isso ficar eternizado em nossa memória, né, que a gente não possa esquecer, a gente não pode esquecer o que a gente está vivendo, acima de tudo, né. A gente não pode esquecer que a pandemia que a gente está passando nesse momento, como foi difícil superá-la, como está sendo difícil, né? Tá superá-la, né? A gente ainda está, né? A gente não está olhando para trás, né? A gente tá vivendo isso dia a dia, né? Assim, poder participar desse processo, como eu já falei, é muito recompensador para a gente. Eu fico muito feliz de estar junto com uma equipe trabalhando, a gente sempre mantendo uma rotina de trabalho, mantendo foco. Isso tem sido bom do ponto de vista pessoal para cada um dos que participou, né? Que às vezes estava se sentindo muito cansado, um pouco Motivado. deprimido, desmotivado, né? E assim, o jornalismo ele é muito transpiração, né? Muito motivação, né? Tem muito um trabalho criativo, tem um talento que é desenvolvido, mas tem muita transpiração, né? E você tá motivado para isso é muito importante, assim. O relato que chega da nossa equipe é muito isso, né? Poxa, que bom que teve esse projeto, como isso foi um alento, um alívio, né? Para mim que já está 6 meses em casa, e está, sei lá, procurando alguma coisa, né? Querendo produzir, querendo trabalhar no jornalismo, né? Como isso tem sido também interessante, tem sido construtivo para nós também. Pessoalmente, né? Que Uhum. legal, muito bom, muito obrigada. Eu quero agradecer também aqui ao comentário do querido Arivaldo Chagas, que foi nosso colaborador e está aqui fazendo um cumprimento, agradecer pela presença, né, e pela assiduidade, tem sempre acompanhado as nossas lives também. Lembrar que quem tiver temas que vocês gostariam de ver contemplados aqui nas lives, né, podem enviar para a gente no direct ou também através do e-mail. A intenção nossa aqui é divulgar ações, projetos da UFES, mas também a gente tem procurado discutir temas de interesse público relevante, que as pessoas entendam que sejam importantes nesse momento. É a forma também que a universidade tem de contribuir, né, na formação, na disseminação do conhecimento. Então, só também tenho a agradecer muito, parabenizar, né, o professor Vitor pela coordenação, desejar aí bastante força e inspiração para toda a equipe, né? O tema não é fácil, sem dúvida deve ter também um lado, né, difícil de lidar com as histórias, mas também recompensador. Então, agradecer muito pela conversa de hoje e agradecer a todos que nos acompanharam. E estaremos aqui daqui 15 dias, na próxima quinzena, com mais uma live aqui dos Observatórios Sociais.
Muito Eu obrigada só a mandar um todos. abraço também para os queridos estudantes aí, queridas e queridos estudantes que acompanharam também aqui a live, alguns deles que também participam do projeto com a gente e que puderam estar aqui também acompanhando. Manda um beijo aí pro Sim, pessoal. um abraço para vocês também. Tchau, Valeu, tchau, obrigada, boa tchau. noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.